Eu queria contar para vocês que de todas as celebrações da nossa vida, que me conta e que me anima é, finalmente, os pesquisadores terem encontrado mais uma espécie endêmica na Serra do Espinhaço. É uma reserva da biosfera, e nessa reserva da biosfera nós estamos protegendo uma espécie que também está em extinção. Então, como a gente tem mais uma espécie em extinção sendo salva, isso nos dá alguma esperança apoiada no conhecimento, que é diferente, ou principalmente é um adjetivo, esperança apoiada no conhecimento, para distinguir ela da esperança placebo. A esperança placebo é a gente bater no ombro de alguém e dizer vai dar tudo certo. A esperança apoiada no conhecimento, ela produz efeito na vida da pessoa e na vida do meio, onde essa pessoa experimenta a existência como um sujeito coletivo, não como um indivíduo no sentido egoísta, competitivo, egocêntrico e fantasioso que a mentalidade do Ocidente instituiu como modelo de sucesso. Um homem ou uma mulher precisam ter sucesso. Eles não podem simplesmente viver. Simplesmente experimentar a fruição da vida não é suficiente. Você precisa ter sucesso. Nossos avós iam ter vergonha disso, porque há 200 anos atrás, talvez um pouco mais, um sentido de dignidade da vida estava basicamente definido por ser capaz de ter uma identidade, se auto-reconhecer e reconhecer o outro. Ter uma personalidade em relação ao outro, não em relação a si mesmo. Porque uma personalidade constituída em relação a si mesmo é um ego vazio. E se relaciona com o ente social como massa de manobra. Uma coisa que você pode comandar, que você pode manipular. E esse é o pensamento da base fascista do mundo. Ele tem profundas raízes na religião, na ciência, na tecnologia e na política, então ele deita e rola. A diferença entre os nossos antepassados, pensando em 200, 300 anos atrás, é que eles tinham um sentido de individualidade edificante, não em oposição à existência dos outros, de ser uma pessoa boa. Houve um tempo que dizer que ser uma pessoa boa era um padrão, era uma coisa assim de pessoas muito esclarecidas, porque a gente vivia também na barbárie. Em troca daquele tempo de barbárie, guerra e matança, a gente se admitiu uma comunidade governada pelo Estado. Tem várias narrativas disputando o mundo. Tem uma narrativa colonial, antiga, bem desde o 1500, as circunnavegações, a colonização europeia, tudo isso, essas camadas constitutivas de humanidades, elas me levaram a pensar o livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, não como um guia de sobrevivência, mas como um sinal de alerta
que era legal a gente olhar ao nosso redor e ver se a ONU é isso mesmo, a OMS é isso mesmo, o Fundo Monetário Internacional é isso mesmo, o Banco Mundial é isso mesmo. Afinal de contas, quem foi do Brasil para ser o último diretor do Banco Mundial aí? Então, esses clubes todos são fechados. São clubes fechados que propagam uma ideia de humanidade onde uma grande parte é sub-humana, vive no esgoto. Só que eles já são muito habilitados, então eles mergulham no esgoto e saem vivos no outro dia. Então, nós vamos sendo engolfados por uma narrativa que despreza a vida humana, pensa o planeta Terra como um armazém que você pode saquear indefinidamente. É o negacionismo. Nega a ciência, é a maior cara de pau. A Terra é plana. Chá de boldo cura Covid. Os índios são preguiçosos. Eles vivem em florestas imensas, cheias de riqueza, e não querem ser ricos. Os índios precisam ser brancos. Que daí fica tudo bem. O problema é que os índios insistem em ser índios. E as suas florestas não podem ser garimpo, não pode ser pátio de madeireira e não pode ser especulação fundiária. Até parece que os índios não querem progredir, mas eles estão cada vez mais parecidos com nós, civilizados. Essas mensagens, elas ficam pairando no ar como vírus. E encontra organismos desarmados e infesta todo mundo. O negacionismo já alcançou a mentalidade comum, popular. Tem milhares de grupos de WhatsApp virando robô, despachando mentira, falsificação e negacionismo na maior cara de pau. Isso não é fake news. Quando você transmite uma mensagem que ela tem conteúdo e ela consegue converter uma pessoa, isso não é fake news. Isso é um trabalho muito consciente e deliberado de formar uma opinião a partir de um novo paradigma. E esse paradigma é o negacionismo. É negar as evidências de tudo. Negar, por exemplo, que hoje é sábado, e agora à tarde o céu está bonito, e tem pássaros, e tem borboleta voando aí no quintal. Nós estamos vivendo essa espécie de suspensão da nossa realidade, onde as pessoas ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de mensagem. Seja uma mensagem boa, uma mensagem estimulante para o dia, para a vida, seja uma mensagem que assusta e deprime, botando as pessoas com medo de morrer. Medo de morrer, gente, não é comum. Quando isso é coletivo, já é uma doença. Um coletivo grande, que fica sob o medo de morrer, ele está adoecendo. A gente não pode deixar isso se acomodar nas nossas mentalidades e não podemos deixar isso também ganhar
escala na sociedade com a qual nós compartilhamos a vida. A gente precisa animar as pessoas a pensar que nós podemos ser melhor do que o que nós estamos vivendo agora. Que nós podemos cuidar uns dos outros e ter um pouco mais de reconhecimento da nossa pluralidade e diversidade. Tem negro, tem branco, tem índio, japonês, árabe, libanês, tem russo, alemão, tem turco, tem cigano, tem as comunidades de quilombo, tem as comunidades indígenas, tem comunidades ribeirinhas, tem gente na floresta. É tão maravilhoso imaginar um contingente de povos vivendo num lugar tão grande e tão bacana. O Darcy Ribeiro tinha uma piração na cabeça dele, que era achar que nós ainda íamos ser, nas Américas, a nova Roma. Os amigos dele, antropólogos, deviam ficar apavorados com essas teses dele. E nós seríamos a nova Roma, morena, né? Que eles achavam que podia ser todos os povos se organizando da maneira mais plural e criativa aqui no continente e vivendo a ideia de uma América Latina e de uma Pachamama que se integrava com os conceitos indígenas da Bolívia, da Colômbia, do Equador. As grandes referências do pensamento de um cara igual Darcy Ribeiro era a América Latina. Então, alguns outros também pensadores ainda tinham essa capacidade de projetar uma visão para além das nossas fronteiras tupiniquim. Mas tem uma turma que só pensa o mapa do Brasil naquele contorno mais ocupado dele, mais populoso dele. Não pensa o continente. Eu acho que a maior parte dos pensadores do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, abandonaram a ideia continental de pensar o assunto dos Estados Unidos, pensar o continente americano. A gente podia ir dormir. E agora nós estamos pagando aí em boletos, prestações suaves, a dormida, a cochilada. A própria ideia da República, ela é determinada pela ideia do Estado. A República existe porque o Estado existe. A República existe para organizar o Estado. A República é a arquitetura do Estado. Toda vez que ela quebra as estruturas, fica parecendo um templo grego depredado, a vida social bagunça tudo, porque o Estado em si mesmo não é nada. O Estado é uma ficção. A República é a ação. São as pessoas em ação. Se a República, até agora, fez a arquitetura dos estados que a gente conhece, os estados nacionais que a gente... Essa arquitetura está em questão junto com a própria ideia que sustentou a existência dos estados nacionais até outro dia. Muito antes da Bolívia fazer uma constituição plurinacional e decidir que a Bolívia era um estado plurinacional, a Europa decidiu fazer a União Europeia. Ninguém ficou achando extravagante, nem vanguarda, a Europa se imaginar sem fronteiras, criando uma governança compartilhada, que é a União Europeia, a Comunidade Europeia, Comunidade Econômica Europeia, e por aí. Mas quando a Bolívia fez uma Constituição plurinacional, ela levou o maior pau. Sobre o futuro da República,
tem um livro interessante com o título de A Nova Razão do Mundo. Os dois autores dizem que até 2045, por aí, nós vamos ter outro tipo de representação política que vai prescindir dos partidos e das estruturas de sustentação dessa rede de profissionais da política que habitam o mundo. Essa função vai deixar de ser uma função livre e vai passar a ser uma função que só pode existir com licença social. Essa licença social, ela vai advir de uma transformação interna ao próprio sistema capitalista, que não foi questionado por nenhuma outra iniciativa externa a ele mesmo. Ele deu uma resposta endógena para a coisa, para a crise de paradigma, a crise econômica, a crise ecológica. Esse complexo de crises acumulada exigiu que o próprio sistema desse uma resposta modernizante para ele mesmo. Então, nessa previsão, daqui a 15, 20 anos, esse exercício da representação política vai ser feito por cidadãos voluntariamente. Esses cidadãos, voluntariamente, sem remuneração, sem privilégio, vão levar as demandas das comunidades para a cena de decisão. E a cena de decisão não é exatamente o Estado. É outro sistema de decisão onde o próprio dinheiro terá sido banido. A moeda. Assim como vai haver uma licença social para se organizar politicamente, vai haver um crédito para quem tem alguma importância nesse contexto social, em que ele vai poder exercer, se ele é um agricultor, se ele é um escritor, se ele é um artesão, se ele é um técnico, se ele é um cientista. A importância dele é pela relevância social do que ele faz. Ora, um roteiro desse parece uma utopia. Eu falei, finalmente uma utopia do século XXI. Ao invés da gente entrar pelos canos, nós vamos conseguir que o próprio capitalismo faça uma reforma planetária, mudando os paradigmas que ele se instituiu e abrindo perspectiva para um tipo de humanidade contemporânea ao século XXI e não repetidora do século XIX. Você fala da existência e do medo da morte. Eu te perguntei o que você anda sonhando agora, como estão os seus sonhos, e realmente eu queria muito saber disso, mas eu vou perguntar outra coisa. Naquela nossa conversa, em 1989, você contou que os Krenak eram 5.000 no começo do século XX. Em 1989, eram 100 pessoas. Como está isso hoje e como você vem lidando com essa questão? Nós estamos em um longo período de reconstituição social, populacional, identitária. Depois da gente ter retomado o nosso território, com muita luta, numa ação que demorou 19 anos no STF e 40 anos de estrada. São 130 famílias sem Covid. E vocês estão isolados? Nós estamos menos isolados do que gostaríamos. Sei. A gente tem 2 caminhos de terra que entram aqui na nossa reserva, estão fechados para não ficar circulando gente para lá e para cá. A outra fronteira é o Rio Doce, que está calcinado pela lama e ninguém é doido de atravessar ele mesmo.
Ele é uma espécie assim, de muralha da China. Aham. E nós estamos aqui controlando o serviço das empreiteiras aqui dentro, porque nós estamos sob ocupação de empreiteiras fazendo a restauração do dano da lama. Eu chamo isso de economia do desastre. Meu Deus. Porque tem 5 anos que a gente foi desastrado e tem 3 anos Isso. que a gente está em obras. Esse mito da abundância no Brasil, essa ideia do almoxarifado, se você vê alguma mudança na percepção dos brasileiros, da sociedade brasileira, mas da sociedade mundial, em relação ao planeta, se você está vendo um debate de mudanças climáticas, as pessoas sendo mais conscientes não só desse limite, mas dessas relações do ser humano com a natureza. Então, essa é uma área. A outra frase que você falou, que também me pegou bastante, é: os índios insistem em ser índios. A gente fica, poxa, mas isso aqui vem mudar para São Paulo, vai morar ali na Paulista, em Higienópolis, tão melhor do que não sei aonde, mas os índios insistem em ser índios. É uma frase muito forte e dá assim, toda a luta que vocês fazem pela terra. A gente vê hoje em dia a luta dos indígenas, a resistência dos indígenas ao governo hoje em dia que tem, é impressionante. Acho que vocês foram os primeiros a levantarem a bandeira da resistência aqui no Brasil no começo do ano passado. O indígena quer minerar, o indígena quer ser rico como qualquer outro, que essa tentativa de desconfiguração, como se a nação indígena, somos povos indígenas, é como se ainda tivesse a percepção de ser uma volta ao passado, uma coisa que é antidesenvolvimento, né? Uma coisa do passado. A gente ainda coloca os indígenas no passado e não consegue ver o indígena do futuro. E eu estou tendo o privilégio, hoje em dia, de financiar indígenas blogueiros, uma juventude indígena de filmmakers absolutamente moderna, e não deixam de ser indígenas com a sua modernidade. Eu queria que você pudesse também um pouquinho contar para a gente do indígena, sim, que traz a sua ancestralidade, que tem todo o respeito ao passado, que é uma, logicamente, da ancestralidade, mas também essa visão do futuro. Eu acho muito importante, para responder suas perguntas, suas questões, a gente considerar que o ambientalismo, o pensamento ambientalista, da maneira que ele se expressa globalmente, em Davos, nas conferências globais, ele não reflete a realidade dos vários povos e países que estão nesse campo aparentemente representados. Os povos eles têm uma divergência muito grande com algumas das diretrizes, inclusive, que são enunciadas nas conferências do clima e vários outros debates importantes sobre ambientalismo. Então, é importante, quando nós fazemos referência a esse campo enorme, né, vasto, do que a gente chama de ambientalismo, porque aí dentro também estão as indústrias. Aí dentro tem uma parte significativa do mercado financeiro também, que trabalha com o financiamento, a mediação de financiamento, o desenvolvimento de programas, o PNUD, os vários programas, os programas da União Europeia, os investimentos em crédito de carbono. Tem uma coisa muito grande nessa paisagem que não se limita às ideias, digamos assim, ecológicas ou ecologistas. Como é um campo muito complexo e grande, eu prefiro imaginar que os povos indígenas daqui do Brasil ficam limitados a uma circunferência mais regional. A valorização desse ambientalismo em que os povos indígenas afirmam uma maneira de viver que inspira também o debate ambientalista, não quer dizer que os
povos indígenas são organicamente ambientalistas. Índio não é sinônimo de meio ambiente. Inclusive porque meio ambiente é um conceito e uma ideia definida muito claramente em outro lugar, que não é na floresta, não é no meio dos índios. Ele é definido em outros debates. Então, se nós consideramos isso, a minha observação sobre a Terra não ser um almoxarifado é também a afirmação de que a Terra não pode ser uma plataforma extrativista do capitalismo, como vem sendo feito desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi feita para aplanar a Terra. É por isso que tem uns terraplanistas andando por aí. A Revolução Industrial fomentou esse tipo de ideia de que você podia pegar uma montanha e transformar ela em carro, fogão, geladeira, eletrodoméstico. Então, assim, estruturas para construir prédio, ponte. Então, a gente foi aplanando o mundo, feito um Minecraft assim, e não presta atenção no estrago, a própria ideia de mundo que nós estamos fazendo. Mais do que arregaçar com o meio ambiente, nós estamos devastando uma ideia de mundo que nos unificou de alguma maneira dentro da ideia de um mundo. Não exatamente igual, cada um desenha ele de um jeito, mas tem um mundo. Esse mundo está sendo comido pelo mundo da mercadoria, do consumo, que é o motor do capitalismo. Quando a gente tiver aplanado tudo, os terraplanistas vão estar vencedores e nós todos vamos estar mortos. Então, tem várias narrativas ambientalistas circulando por aí. A mais documentada é aquela que diz que o planeta vai esquentar alguns graus e nós vamos torrar. Então, depois da gente ter tido um desaparecimento diluviano, a gente vai ter um outro incinerando. É para ninguém ficar de fora. Sobre a visão do futuro, eu não imagino a possibilidade de imaginar futuros que não sejam comum, coletivo. Porque o contrário disso é aquela outra história da gente marchar direto para um fim de mundo. Um fim de imaginário, um fim de capacidade de imaginar mundo. Porque o mundo é o que nós pensamos. E é capaz que a maioria de nós escutou isso quando era criança, dos seus avós, dos seus pais, que diziam: olha bem o que você quer, olha bem o que você deseja. Cuidado com o que você fala. Isso que você está falando vai acontecer. Nas histórias antigas dos nossos vários povos, tem tanto aviso sobre isso. Tem um que eu já contei, inclusive, naqueles encontros com Adalto Novaes, que é um fragmento do mito Ticuna, que fala que na criação do mundo, os dois avatares que estavam criando o mundo, eles eram gêmeos e o que nasceu primeiro, ele ia cuidando de formar as paisagens do mundo. E o irmãozinho dele era muito bagunceiro, vinha correndo atrás e fazendo arte. Uma das artes que ele fez foi subir numa palmeira muito alta e ficar lá em cima, na palmeira muito alta, olhando o horizonte. E disse: e no futuro nós vamos ser destruídos por um povo que está vindo lá do outro lado do mar. O irmão dele, que estava em terra, gritou: cala a boca, desce daí, não fala isso que vai acontecer, isso que você está convocando. Então, no Brasil, em muitos lugares, você vai escutar as pessoas dizendo que você cria o mundo a partir daquilo que você fala, convoca, deseja. Então, nós podemos concluir que o mundo que existe é o mundo que alguém desejou para nós, mesmo que não seja a gente.
como fabricar mundo demora, é mais demorado do que fazer o saco de presente do Papai Noel, deve ser um pouco mais demorado, que é o mundo. Então, essa demora do mundo implica que 2, 3 gerações antes da nossa, alguém encomendou esse mundo que a gente está consumindo na delivery agora. Ainda não estava confinado, mas já tinha delivery. O pedido de mundos. Esse mundo foi pedido na década de 50. A gente está com a maior cara de mundo dos anos 50. É ele que chegou agora. O mundo que nós estamos pedindo agora vai ser consumido daqui a um tempo, uma geração, 2 gerações depois da gente, e nós vamos saber se eles elogiaram ou se eles xingaram a gente quando eles abrirem o pacote de mundo a delivery. Que é isso que vem acontecendo. A gente empacota o mundo e passa para a próxima geração desempacotar. É o futuro. Eu fiquei me perguntando sobre essa questão da diversidade, né, dos povos que você fala. Temos os indígenas, temos os descendentes de africanos, temos os japoneses, temos tantas origens diferentes e, mais do que isso, temos construções culturais que são muito diferentes, né? E eu gostei muito da fala que você fez sobre a questão da fake news, né, que não é exatamente apenas uma questão da informação falsa, mas é toda uma rede de construção de saberes, de construção de legitimidades que faz com que determinados discursos acabem se espalhando em determinados grupos sociais. Isso me fez lembrar de um texto do Mia Couto, em que ele fala da chegada de uma comitiva da ONU, se eu não me engano, em Moçambique, e que eles falavam com uma linguagem que a comunidade local era uma ilha, eu não vou me lembrar o nome da ilha agora, a comunidade local simplesmente não conseguia entender. E aí tinha um tradutor, tinham 2 tradutores, né? Tinha o Mia Couto, que estava fazendo o papel de traduzir do inglês para o português, e tinha um outro tradutor que estava fazendo o papel de traduzir do português para a língua local. E simplesmente havia coisas que não tinham correspondência, né? Então, era uma missão de, supostamente, educação ambiental ou coisa do tipo. E aí eles falavam de meio ambiente e não existia exatamente uma palavra que queria dizer meio ambiente na língua local. Eles falavam de cientista e não existia exatamente uma palavra que queria dizer cientista na língua local. Eles acabaram traduzindo como algo que era mais próximo de feiticeiro. E aí eu fico pensando como que a gente pode criar um diálogo, né? Construir pontes entre esses mundos que são tão diversos e que colhem e constroem os seus saberes a partir de experiências e de pontos de vista que são tão diversos, que ao mesmo tempo às vezes são complementares, mas me parece que também às vezes são difíceis de serem colocados em contato, né? Difíceis de fazerem sentido conjuntamente. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, agradecendo novamente o prazer e a honra de ouvir. Que bom que você fez referência ao Mia Couto e a essas missões de visitação que essas superestruturas acionam, achando que a pessoa que está lá na ilha da Inhaca, lá, vai saber o que é meio ambiente. Uma vez, convidamos um ancião de um povo nosso, uma etnia, muito inteligente, muito articulado, muito competente no âmbito da sua comunidade, da sua cultura, ele sempre conseguiu dar consequência a tudo. Mas ele foi convidado para fazer uma fala numa situação de seminário de meio ambiente. Ele abriu a fala dele dizendo: eu quero falar com vocês sobre o meu ambiente. E ele fez um discurso inteirinho sobre o meu ambiente, o ambiente meu, minha ecologia, e quando ele terminou, ele tinha feito um discurso sobre minha ecologia, dele, do corpo dele, da casa dele, da roça dele, dos bichos dele. Então, era um ecossistema falando. Aí chega um funcionário, sei lá, de uma agência dessa e pergunta: o que vocês acham da gente proteger o meio ambiente? Isso pode causar, inclusive, uma angústia muito grande, porque ele vai entender que tem um cara chegando para se meter no meio dele, ambiente.
vai se meter no meio dele, ambiente. De repente, esse camarada vai decidir onde ele pode morar, quem é a mulher dele, quem são os filhos dele. Vai ter uma administração da vida dele, do meio ambiente dele, por algum sujeito estranho que ele nunca atribuiu nenhum mandato. Então, foi muito bom essa questão que você trouxe, porque ela ajuda a gente também a botar um pouco a luz sobre esse tema do multiculturalismo, da interculturalidade, esses espaços que são, às vezes, percebidos como potência para desenvolver outras conexões e afetos, mas que acabam reduzindo ao seu sentido burocrático. Então, ele vira um protocolo da ONU. Você contrata um tradutor, entendeu? Põe tradução simultânea e está tudo resolvido. Esse modo de operar, ele é um modo corporativo de operar. Ele ignora a pessoa. E ele só pode dar errado. Ou então ele vai ser arbitrário. No sentido, ele vai ser impositivo. Né? É um dane-se. Então, é muito recorrente os conflitos com comunidades minoritárias por não entender o que é que está sendo proposto pelo município, pelo Estado, e muito mais por essas regulações internacionais, tipo convenção, né? Conferências, Convenção da ONU, Conferência 169, Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Isso são elaborações tão complexas e pensadas no termo de gestão de superestrutura, que é claro que ela não tem contato com a vida, com o comum. Se nós queremos dar uma voz e um ouvido da escuta ao comum, a gente tinha que sair dos protocolos burocráticos que são produzidos só para dar capacidade gestora no sentido operacional, econômico, planejamento, a burocracia. Todos esses órgãos precisam reportar o que fazem. E a única maneira de fazer isso é dentro de sistemas burocráticos. Ele não consegue chegar e falar, eu atendi aquela comunidade da ilha. Então, tem que ter um cadastro, tem que ter um registro, tem que ter um cartão. É assim que você vai na Caixa Econômica e pega 300 ou 600 reais por mês. E, olhando de fora, ou pelo menos olhando numa perspectiva relativa, esse horizonte, essa organização, uma pessoa de um povo indígena, ou de um quilombo, ou de uma periferia radical dessa convivência urbana, ele vai enxergar coisas diferentes. É isso que, às vezes, fica ressaltado quando um de nós faz uma fala, faz uma intervenção, seja política, seja no campo da educação. Fica parecendo que nós estamos fazendo um enunciado totalmente novo, quando, na verdade, nós estamos contando o que a gente viveu desde sempre, com algumas interrupções. Lendo a reportagem maravilhosa que o Eugênio e o Alípio fizeram com você há mais de 30 anos, e é incrível como é atual ainda aquele texto, eu li ali, aprendi que na Constituinte a União das Nações Indígenas buscou inicialmente fazer uma representação própria por regiões. Havia uma intenção de montar uma bancada única, foi assim que eu entendi, uma representação própria. Eu gostei daquela parte. Se eu tivesse nascido num desses nossos povos originários, os Krenak, os Kayapó, os Guarani, ou algum dessas centenas de povos, eu acho que eu defenderia a existência de uma república à parte, um país independente, porque, afinal de contas, que ganhos têm os nossos povos por fazerem parte
desse nosso Brasil. Então, eu quero te perguntar como é que evoluiu esse pensamento a respeito de uma representação dos nossos povos junto aos demais ocupantes do território, e como é que o que você teria para dizer para os amigos que estão aqui na cidade e que acompanham à distância aquilo que fazem os povos, que faz a APIB, que faz o ISA, que fazem algumas outras entidades, como é que nós aqui podemos contribuir e colaborar mais efetivamente com essas questões que estão colocadas de forma tão candente e urgente pela realidade que os povos indígenas estão passando. Que 88, lá naquele período de movimentação que a gente estava, quando a gente pensou de ter na Constituinte representação indígena de todas as regiões do Brasil, a gente estava no século XX, numa outra situação em que a gente tinha feito a mobilização pelas diretas, tinham feito a campanha das eleições, a gente estava fazendo uma saída da ditadura. Então, o entusiasmo de todo mundo com a ideia do Brasil se constituir numa sociedade civil organizada, na construção da cidadania, essas ideias eram ideias muito semeadas na década de 70, 80. É claro que os jovens indígenas daquele tempo imaginavam que, se tinha uma promessa tão cidadã pela frente, valia a pena ter representação indígena naquele Congresso Constituinte. Mas eu fico feliz de não ter acontecido isso, e acho que a gente foi se afastando assim disso ao longo dos últimos 20, 30 anos, que você não viu mais nenhum candidato indígena a esse tipo de representação, a não ser agora, no ano recente, quando a Joênia Wapichana se elegeu deputado federal por Roraima. Então, assim, não é exatamente o lugar que os povos indígenas estão querendo buscar assento, o tal do Congresso Nacional. E tem havido cada vez mais um afastamento dessa ideia de que nós temos que estar reconfigurando os moldes de organização da sociedade brasileira, reproduzindo Estado, município, esse aparato todo, e ainda por cima pensar num Estado ou em coisas próprias dos povos indígenas seria assim uma extravagância. Nenhum povo indígena cogita de fazer esse tipo de aproximação, inclusive porque no começo da nossa conversa a gente estava exatamente dizendo que a história da República, o Estado, lembramos do Pierre Clastre, que sempre mostrou que se existe uma linha comum no pensamento ameríndio, ele é exatamente de constituir sociedades que não supõem a estrutura do Estado, pressupõem. Então, cruz credo, entendeu? Deus me livre. Roberto, eu mesmo evitei de fazer campanha, de configurar uma campanha e ficar aqui dirigindo uma campanha ao longo da pandemia, porque eu sabia que esse negócio ia demorar. Mas tem várias personalidades encabeçando campanhas que chama desde Hollywood até o mundo do rock para encabeçar campanhas. Tem lideranças indígenas da Amazônia, junto com Sebastião Salgado. Tem o ator lá de Hollywood, junto com outra turma, fazendo outra campanha. Tem a Gisele Bündchen, tem todo mundo. Quer dizer, os famosos todos estão fazendo alguma coisa. E alguns não tão famosos também estão fazendo. Né? Eu participei de uma dessas entrevistas públicas que durou das 15 horas até as 20 horas, é tempo demais, mas a gente ficou lá, a filha do Chico Mendes, né? A Ângela Mendes, os companheiros do Chico Mendes, do antigo sindicato dos seringueiros de Chapuri,
Os fundadores, o comecinho dos fundadores da Aliança dos Povos da Floresta, entre os quais figura esse locutor aqui, juntos, nós chamamos a campanha para ajudar as comunidades indígenas do Rio Purus, do Rio Envira. A gente disse de que igarapé e de que rio que era o pedido de ajuda. Que é diferente de você fazer uma campanha geral para a Amazônia. Inclusive porque a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia é o Peru, a Colômbia, a Bolívia, os nossos vizinhos também são a Amazônia. Então, se alguém fizer uma campanha para a Amazônia, era bom dizer para que lugar da Amazônia. Porque tem muitas Amazônias, né? E as pessoas que estão nos ouvindo podem buscar várias campanhas que já estão configuradas, inclusive uma que foi comunicada essa semana pelos Paetés Suruí, os meus amigos Suruí de Rondônia, lá do município de Cacoal, Espigão do Oeste, Rondonópolis, aquela quebrada Mato Grosso, Rondônia, eles foram contagiados e as lideranças Suruí assumiram pessoalmente uma campanha e deram uma conta, deram o CNPJ da Associação Metarelá, que é a Associação de Suruí, pedindo que as pessoas depositem dinheiro naquela conta para que eles possam comprar material de higiene para os que já estavam contagiados e não podem ficar se movendo, eles precisam ter um lugar higienizado. E a possibilidade de repetir a limpeza com frequência, que é a orientação do protocolo da Organização Mundial da Saúde. Levar respiradores. Não é aquela coisa que eles põem na UTI, não. São respiradores, é oxigênio, bombas de oxigênio para os postos que tem dentro da reserva, para as pessoas que ainda não estão com sintoma, se passarem mal, serem socorridos antes de passar mal. Então, eles estão se antecipando diante do contágio para ter uma infraestrutura dentro do território deles que atenda às várias aldeias. Eles estão distribuídos em várias aldeias, parece que mais de 15. Então, nesses 15 locais tem que ter um apoio sanitário, que é o kit de limpeza, o respirador, e também eles têm a necessidade excepcional agora de cesta básica com alimentos, que é uma coisa que eu acho extremamente dramática, quando uma comunidade fica desestruturada e não consegue ninguém ir caçar, ninguém ir pescar, ninguém ir na roça, e as pessoas ficam dentro de casa correndo o risco de morrer de inanição. É uma coisa trágica. A gente fica escutando todas essas notícias sobre a pandemia e, às vezes, não consegue considerar a situação específica de uma comunidade que, ao parar de ir para a roça, ao parar de pescar e de caçar, acaba comida em casa. Aí alguém pergunta, mas eles vivem no meio da floresta, estão precisando de cesta básica? Eles estão vivendo no meio da floresta, isolado, igual você que está aí agora dentro da sua casa. Então, se você tiver condição de apoiar financeiramente, apoie. Essas são outras campanhas. Eu estou te falando uma do Suruí, porque eles me pediram para falar, tá legal? Eu acho que eu consigo até dar os endereços para quem quiser. Associação Metarelá, que é do povo Suruí, Paeté Suruí. Está na rede social, essa chamada deles, está no Facebook. Tudo. Também queria lembrar dessa entrevista que o Eugênio fez com você há 30 anos, que foi um presente. E pensei aqui uma frase que me tocou muito, que foi a seguinte: para o meu povo, meu avô foi um sábio, um guerreiro. E para o governo brasileiro, ele foi um menino, um sujeito que devia ser vigiado, tutelado. Essa frase sua, né, dita há 30 anos, né, ela dói, né, e ao mesmo tempo indica, né, a inversão, o tamanho da inversão de visão, de olhar, né? E você, esse tempo todo, vem falando, né, desconstruindo os olhares. Na outra ponta, vem assistindo algumas palestras suas, você toca no assunto da mentalidade colonialista, né, onde nós acabamos nos tornando colonialistas, nós mesmos nos colonizamos, né, a partir dessa mentalidade, e também
você fala do conceito de sustentabilidade como uma ideia pronta, onde todo mundo pega um pouquinho de carona, né? As empresas e carros, e etc. Eu queria te perguntar o seguinte: você enxerga... a gente está vivendo um desastre agora com essa pandemia no mundo, enfim... Você acabou de citar, né, especificamente nas comunidades indígenas, todo esse desastre tão cru, né? Você enxerga uma janela de oportunidade, uma chacoalhada, onde nesse momento da pandemia, onde efetivamente haja uma mudança de mentalidade mais efetiva e radical, que seja um começo de um novo olhar, ou isso seria mais uma ilusão nossa? A ideia de que essa experiência de suspensão que nós estamos vivendo no mundo inteiro, quando eu falo mundo inteiro aqui, eu estou tomando a licença de dizer que ela pega os povos periféricos, pega os pobres, pega os ricos, pega todo mundo, sem distinção, digamos assim, de lugar. Ele pega. Só que ele causa danos diferentes a quem está numa favela e a quem é o CEO de uma corporação bilionária, tipo Bill Clinton. Bill Gates. Claro que afeta. Muda a rotina dele, muda o programa dele e dá prejuízo a ele também. E, eventualmente, pode contagiar também. Então, a questão é o seguinte, porque senão a gente fica com muito essencialismo dizendo, não, Covid só mata os pobres. A gente tem que ser honesto, pelo menos quando a gente analisa uma situação tão funerária dessa. São milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro, gente. E se tem uma desigualdade conjuntural no mundo, se nós constituímos uma desigualdade por excelência, só falta agora a gente querer tirar uma onda de igualdade na hora de morrer, né? A desgraça é que ninguém vai aprender nada com isso. A ideia de que nós vamos sair disso mais humanos, fazendo uma revisão de paradigma, é bobagem. Ninguém faz paradigma ao longo da trajetória em vida, nem com desastre. Vocês devem ver aqueles livros de autoajuda que aparece um carinha que era dono de uma corporação, que ele era muito especulativo, competitivo, aí ele cai do 20º, 30º andar de um prédio, quebra a cabeça, fica paralítico, e depois, quando ele volta a si, ele é muito bonzinho e ele cria uma fundação de caridade. Isso é tudo caricatura. Isso não acontece com uma multidão de pessoas. Isso acontece com algumas medulas, né? Não são todas as medulas que têm predisposição a ficar boazinha depois que estrangula. Então, vamos parar com essa bobagem. Isso é um mito. Como outros que andam por aí. A de que nós vamos sofrer um trauma tão desgraçado que depois nós vamos ficar bonzinhos. Isso é bobagem, me desculpa. A tendência do futuro é da gente estar se dirigindo para uma distopia. Não propriamente uma utopia. Aquela utopia que eu resumi a narrativa do livro Outra Razão do Mundo, que quando vocês puderem, é bom ler, se vocês vão entender a mesma coisa que eu, ele aponta para uma radicalização dos termos dessa desigualdade, onde a tecnologia e o desenvolvimento acelerado de algumas ferramentas que estavam já guardadas no armazém vão botar uma certa humanidade num outro lugar, onde não vai ter representação de partido político, onde não vai ter moeda como o dólar, que regula o mercado global, onde não vai ter um monte de coisa que eles já concluíram que não precisa mais. O problema é que eles podem concluir que não precisam mais da gente também. Eu tenho uma passagem na minha experiência profissional. Eu fui
secretário no Ministério da Educação durante 4, 5 anos, da área responsável, entre outras coisas, pela área de diversidade. Nós temos uma secretaria, só tem uns 15 anos, 16 anos. E aí tive uma oportunidade que foi um dos grandes aprendizados que eu tive na vida, porque toda a educação escolar indígena estava dentro dessa secretaria, né? E de conviver com vários educadores de povos muito variados, né? Lideranças, alguns pajés, inclusive circulando o Brasil e tal. Queria te perguntar duas coisas, todas relacionadas. Um é como é que você vê hoje a educação escolar indígena, eu estou falando aqui da educação fundamental e do ensino médio, como é que isso avançou, como é que não avançou, como é que isso está distribuído no país. E o outro ponto, indo para a educação superior, é como é que você vê toda essa movida de uma nova intelectualidade indígena. E o ponto que eu queria mesmo pensar contigo, talvez tenha relação com a distopia que você está pensando, o papéis, no Brasil sobretudo, dessa intelectualidade indígena formada, universitária, vários com pós-graduação, etc., dentro da agenda da sociedade de conhecimento que a gente está enfrentando. Mesmo com todo o negacionismo que a gente está dialogando hoje, mas como é que você vê isso e, portanto, esse papel da diversidade, mas sendo atores de transformação dentro da sociedade do conhecimento ocidental? A ideia de que nós temos uma sociedade do conhecimento ocidental, ela pode ser vinculada a uma certa concepção da sociedade ocidental e também está muito referenciada ao próprio paradigma civilizatório, esse paradigma do Ocidente. E vamos pensar, então, com esse alerta. A aproximação desses povos daquilo que é chamado de sistema da educação, aproximação com a escola, letramento, sair da oralidade para a escrita, isso é tudo evento pós-constituinte. Antes disso, eram as missões religiosas. Antes disso, eram as missões salesianas, as missões do Alto Rio Negro, e por aí afora, os jesuítas, as irmãzinhas de Jesus, os conventos. Então, a educação indígena era um assunto da Igreja Católica, até outro dia. Quando o Estado admitiu essa nova exigibilidade de direitos para os povos indígenas, foi criado as diretrizes básicas da educação e lá dentro foi criado a base curricular indígena. Então, não tem coletivo mais bem enquadrado no sistema educacional brasileiro do que os indígenas, porque eles passaram pelo sistema sanitário todo. Quando as escolas indígenas foram criadas, elas foram escrutinadas pelas superintendências de ensino dos municípios, dos estados. Teve estado brasileiro, por exemplo, como São Paulo, que até outro dia não tinha ainda admitido no seu planejamento a rede de escolas indígenas. Os indígenas tinham que frequentar as escolas do estado e município e pronto. Não tinha conteúdo e não tinha professores indígenas. São Paulo prevaleceu em São Paulo até agora, até, sei lá, no governo da Suplicy, da Marta. Parece que foi no governo da Marta Suplicy que eles votaram finalmente um debate sobre a educação escolar indígena e começaram um programa de formação de professores indígenas assim muito tardio. Minas Gerais começou isso em 97. Minas, o Acre e talvez mais uns... Talvez não muito mais, viu, gente? Foram os estados que recepcionaram essa demanda no final da década de 90 e levaram ela a sério. Os outros demoraram para caramba. Então, quando o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura criaram programas dirigidos a publicar obras, a estimular os debates, a criar os espaços de biblioteca, a apoiar a estruturação das escolas nas aldeias, isso foi outro dia. É a primeira geração de indígenas que estão passando por esse escaneamento aí. Os que estão na universidade são muito poucos, porque eles colaram
a experiência escolar deles em outras referências, concluíram o segundo grau e entraram na universidade em diferentes modalidades, federal, estadual, universidade pública, privada. Dessa turma, a gente tem hoje, talvez, uma série de sujeitos como o nosso querido amigo Gerson Baniwa, que deve ter sido um dos colegas de vocês lá na Comissão de Educação Escolar Indígena do Ministério, Sim. que é um autor, é um escritor, é um doutor, né? E tem pessoas como Daniel Munduruku, que é mestre, doutor. Então, assim, um escritor muito ativo na produção de narrativas indígenas, de uma ampla divulgação, mas eu não vejo expressão nesse contingente de indígenas para fazer qualquer figuração no sistema dessa ideia de um sistema crítico da cultura, entendeu? Do campo intelectual. Ainda são pessoas que estão profundamente comprometidas com suas realidades locais, suas famílias, seu povo, estão engajados na luta do seu povo ainda por reconhecimento, para demarcar território, para tirar garimpeiro, entendeu? Para tirar madeireira, quer dizer, para fugir ao genocídio, que seria demais a gente querer que eles, além disso, contribuam intelectualmente para alguma coisa. Ficando vivo já está bom. Eu, um dia, na minha vida profissional, já faz bastante tempo, talvez uns 15 anos atrás, fui chamado para fazer um trabalho dentro da minha área de especialidade, que era musealização de um sítio arqueológico indígena na região próxima de Manaus. Foi a primeira e única vez que eu fui à Amazônia. E por coincidência, essa primeira e única vez que eu fui à Amazônia, logo em seguida eu fui ao Peru. Então, eu fui ao Peru e fui à Amazônia. Ou como o Ailton disse há pouco, eu fui a 2 Amazônias diferentes, apesar de que eu tive mais na capital. Bom, e quando eu fui ver o sítio arqueológico indígena, que era para ser musealizado, era um contrato, uma demanda do IPHAN, o IPHAN estava nos chamando para fazer esse trabalho, eu estava em companhia de um dos maiores arqueólogos indígenas no Brasil, que é o Eduardo Neves, da USP, e eu aprendi muitas coisas, ouvi muitas histórias, estive num sítio onde não havia praticamente nenhum vestígio aparente para olhos mal treinados, que a gente pudesse perceber a presença de povos indígenas ali, mas havia uma coisa, um conceito que eu aprendi ali que mudou a minha vida e a minha percepção da existência e da importância da existência dos povos originários no nosso continente, que foi a ideia de solo antrópico. O que é solo antrópico? Nesse sítio arqueológico, a gente tinha o que a gente poderia fazer no sentido de chamar a atenção para visitantes que pudessem ir ali, se conscientizar e se imbuir do interesse, da importância e da história da presença indígena naquele local, onde não havia mais aldeia, onde não havia mais povos indígenas, nem nada. Era o solo antrópico. O que é o solo antrópico? Eram, naquele local, 3 metros de profundidade de solo, constituído por detritos ao longo de alguns milhares de anos de presença permanente, até pouco tempo, de povos indígenas naquele local. Então havia uma trincheira aberta, para os arqueólogos haviam cavado uma trincheira e a gente desceu nessa trincheira. Tinha uma escadinha de madeira, a gente desceu nessa trincheira. E eu desci nessa trincheira, fui lá no fundo, nos 3 metros de profundidade, olhando as paredes dessa trincheira e olhando para cima, e foi aí que eu entendi, sem necessidade de ler muita coisa, do que se tratava, o que era aquilo tudo. Aliás, a proposta de musealização, ela partia dessa ideia de que era uma rampa que descia vagarosamente até o fundo da trincheira, de forma que as pessoas fossem se dando conta de que 3 metros de profundidade de solo eram um testemunho da presença ao longo de milhares de anos de povos indígenas. Bom, isso mudou a minha percepção, a gente poderia falar mais disso, mas eu queria só dar um pulo para terminar, falando do seguinte. Isso mudou a minha percepção e eu passei a me interessar e a falar desse assunto, e a ler, e a conversar. E eu tenho 3 filhos, né? E aí, o pulo que eu quero dar é o seguinte. Há pouco, acho que o Roberto falou da questão de como contribuir, etc. e tal. Eu fico pensando, puxa, eu nunca mais tive ocasião profissional, nem de outra forma de engajamento, de contribuir. Mas nos últimos anos eu descobri
que eu tinha, sem querer, querendo, talvez proporcionado uma contribuição, não em campanhas, né, mas uma contribuição enquanto cidadão, ao perceber, ao ter o retorno dos meus 3 filhos, de uma descoberta que eles estavam fazendo por eles mesmos, jovens, cada um do seu jeito, e alguns deles muito engajados, no Amazonas, na Amazônia, na zona de Santarém, no Xingu, com trabalhos, com ativismo, com projetos, etc. e tal. E todos eles me trazendo de volta uma percepção muito diferente da que eu tive quando jovem, quando estudante, sobre o que é, no fundo, essa complexidade da nossa sociedade e do grau de exclusão e de ignorância que a gente tem sobre a riqueza e a diversidade dos povos indígenas e dos povos originários brasileiros. E não só. Mas eu diria assim que, hoje, a maior presente que eu podia dar, assim como um retorno para o Ailton que nos ouve, é que eu, às vezes me sentindo nem tão responsável assim, mas criei 3 filhos que hoje têm uma visão muito mais aguda, muito mais atenta e muito mais despojada e com, eventualmente, forjada em cima de paradigmas muito diferentes dos meus, de jovem, sobre a realidade de que nós estamos tratando aqui. Então, era só esse depoimento que eu queria dar, assim, para alguns que são contemporâneos e amigos de longa data meus, e para o Ailton, que eu não conheço pessoalmente, mas que ouço muito falar através de alguns dos meus filhos e Nora, que o conhecem, enfim, não vale a pena citar os nomes. Obrigado pela oportunidade de falar isso. Sobre aquela sua frase, naquela velha entrevista, de que o sonho não é uma coisa para a gente interpretar. O sonho não requer interpretação, você me dizia. O sonho diz coisas diretamente, e você me dizia, me contou, que vive nos sonhos e que muitas vezes toma decisão sonhando. Eu vou até falar isso do sonho. Eu estava lendo, eu estava em Minas agora, acabei de chegar, e eu estava lendo, Krenak, eu reli, por algum motivo, uma fala sua de um seminário que a gente organizou em 2003 no SESC, na qual você contou uma história muito incrível sobre um baú do que foi parar no Museu de São Petersburgo, com as coisas dos Krenak. E eu acho que ali a gente estava com Petersburgo, e o esforço que você estava negociando de trazer alguma visão dessa história que tinha sido contado por uns... não eram antropólogos, eram uns, como é que chama aquilo? Os naturalistas que tinham desenhado coisas dos Krenak no final do século XIX. E você tinha usado essa história do baú para falar muito sobre memória, o sonho, que o Eugênio está insistindo, de que a diferença entre a memória e o sonho, que o sonho era, às vezes, uma forma de transmissão, de conversa com os ancestrais, e a memória era outra coisa, e a tradição oral era outra coisa. E aí eu estava te vendo e eu pensei muito, li muito, achei lindo de novo ler aquele artigo, e acho que a gente estava discutindo memória, história, a revisão da história do Brasil no momento que a gente, de alguma maneira, eu pensando, a gente está reconstruindo a história do Brasil. Isso foi em 2003. Está reconstruindo não a história, reconstruindo o jeito que a gente conta a história. E aí eu estava muito animada com aquilo naquele momento. Quando eu li isso, eu falei, nossa, agora passaram-se 2003, né, 2013, a gente está em 2020, quase 20 anos, e a gente volta a discutir uma narrativa da história do Brasil que você falou no início. Índio é preguiçoso, índio quer ser rico. Então, aquela história que a gente parecia que ia desconstruir de vez, ela voltou com muita força, né, no Brasil de novo, nesse governo e tudo isso. Então, eu queria perguntar para você, assim, qual o sentido, o que você acha que a gente tem que fazer agora, no que tange a gente pensar, construir ou não, essas desconstruções das narrativas, né, históricas e que botaram de novo, né, pelo menos no senso comum,
volta uma coisa que parecia que estava sendo superada naquele momento, que é essa visão completamente preconceituosa do índio. A gente estava pensando, eu pelo menos naquele momento, acho que muitas pessoas e muitos grupos, os próprios grupos indígenas, que essa narrativa já estava no momento de ser refeita. Eu queria lembrar de você dessa história e pedir para você falar o que você está achando agora, né? Que a gente está numa outra narrativa, num mundo diferente, com novas narrativas. Voltamos isso tanto no Brasil quanto no mundo, essa coisa muito mais conservadora. Para você me contar um pouquinho o que você está achando disso. Eu disse que, desde a Constituinte de 88, imediatamente aprovada a Constituição, a gente foi posto numa espécie de alerta total pela traição daquele pacto social que configurou a Constituinte de 88. De certo que no começo dessa década aí, eu não tinha nenhuma ilusão sobre a gente estar abrindo outra narrativa. Eu sabia que a gente estava dentro da guerra continuada, que foi o que eu contei a história para vocês lá no Museu da Pessoa. Mais do que uma história de resgatar a memória, eu estava contando uma história de uma guerra continuada que nós estamos há 500 anos vivendo. E pensar novos ciclos narrativos dentro dessa história de longa violência com que nós vivemos e de longa negação da nossa própria existência, não é uma óbvia compreensão, nem do Ailton, nem dos outros indígenas que você entrevistou e conheceu. Seria apropriado fazer uma tradução disso como uma expectativa de abrir uma nova narrativa. Ao longo desse período, nós foram negativas, construíram Belo Monte, fizeram barragens nos nossos territórios, detonaram com os povos indígenas. Da mesma maneira que nós estamos sendo atacados agora, a gente era atacado há 30 anos atrás. Então, assim, tem uma realidade candente que não deixa a gente criar hiatos de reconstituir narrativa. A narrativa que nós estamos hoje, Karen, é a mesma narrativa estragada que a gente está seguindo desde 89, 90, sem ilusão. Eu queria te perguntar o seguinte, Ailton. Esses dias eu vi uma fala do Paulinho Paiacã, que nós perdemos para a gestão governamental dessa pandemia. E ele, no meio da fala, ele dizia o seguinte: ele estava dando uma entrevista depois daqueles Mecrucajá do Itaú Cultural, e ele diz o seguinte: eu sabia como organizar os Kayapó, e que a gente sabe que ele soube, né, de tudo que ele fez. Mas me calou fundo que ele dizia isso no passado. E o que eu queria te perguntar era o seguinte, né, eu mesma vejo tantas lideranças indígenas preparadésimas, com todas as modalidades possíveis de comunicação, usando arte, usando tudo que tem, e me chama a atenção muitas mulheres, né, tomando assim a frente de suas comunidades ou de suas pautas e tal. E eu queria te perguntar, né, você que foi coordenador do Centro de Populações Tradicionais, presidente da UNE, como é que você vê? Você vê possibilidade dessa articulação entre os indígenas hoje, feitas por essas novas lideranças? Bom, você respondeu já a pergunta. Esses jovens que você vê manipulando as mídias, as mulheres, fazendo a marcha das mulheres sobre Brasília, dizendo nossos corpos, nossos territórios, é como se elas estivessem expressando uma visão que a minha geração teve e elas estão fazendo. Quando eu vejo esses jovens aí de 16 anos, quando eu vejo o Jequacá, Mirim, o MC Curumim, quando eu vejo as moças e os rapazes de vários povos
invadindo essas telas aí com seus rappers, com seus eletrônicos e tudo, eu falo, eles entenderam a mensagem, que era que está na hora deles preceder a gente. Porque não sou eu e o Paulinho Paiacã, e o Juruna, que já morreu, e o Raoni, e nós que vamos fazer movimento indígena. O máximo que nós vamos fazer é assistir eles fazerem o tal do movimento, se ele existe. Eu quero ver se ele existe. Pergunta que eu queria te... Claro que são muitas as perguntas, mas uma pergunta específica que eu queria te fazer refere-se ao que eu estou sentindo como um movimento de alguns segmentos do meio empresarial brasileiro que vão num sentido contrário às políticas do governo federal com relação às populações indígenas. Houve entrevistas do meio empresarial de alguns desses segmentos com o general Mourão, mas mais do que isso, houve o documento dos 3 maiores bancos do Brasil com relação ao desmatamento na Amazônia, a imensa pressão internacional sobre o Brasil, incluindo o boicote da Tesco britânica sobre a carne brasileira em função do desmatamento na Amazônia. Houve a decisão do parlamento holandês de não ratificar o acordo do Mercosul em função do desmatamento da Amazônia. E, mais do que isso, o que eu sinto, e é sobretudo nesse sentido que eu queria te ouvir, é que há um grupo de empresários que não se conforma com a maneira como o mundo empresarial até aqui vem concebendo o uso da Amazônia, uso esse que destrói a biodiversidade para ser economicamente viável. E, portanto, reclama e está tentando orientação para uma economia da biodiversidade florestal. Então, são 2 perguntas. Uma é, o que está acontecendo hoje nessa relação entre meio empresarial e Amazônia, e mais especificamente populações indígenas? E a segunda é possível, e é legítimo que se deposite esperança na emergência de uma economia da biodiversidade florestal da Amazônia, ou a Amazônia tem que ficar fundamentalmente naquilo que ela tem de áreas preservadas, intocada? Ricardo, essas 2 coisas não são excludentes, não. O dilema que põe essas 2 coisas como excludente, ele tem origem no mesmo equívoco. Esse pano de fundo que você deu aí para a conversa, ele abre dizendo que nós estamos destruindo a bacia amazônica, estamos destruindo a base dessa biodiversidade. E quem está movendo essa ação predatória é o Estado brasileiro, através das suas agências constituídas, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, tudo. Inclusive o Exército, as Forças Armadas, estão todos engajados num projeto que é o projeto de predação da biodiversidade na Amazônia. Mas você diz que tem alguns empresários que não estão totalmente encaixados nesse projeto e que gostariam de pensar uma economia da biodiversidade para esse mesmo território que está sendo predado agora. A transição para uma economia da biodiversidade, ela foi sugerida na década de 90, com a Conferência do Rio de Janeiro, há 30 anos atrás. De lá para cá não fizeram nada para isso acontecer. Se a gente precisar de mais 30 anos para isso acontecer, a biodiversidade da Amazônia vai ter sofrido uma erosão muito grande. E essa erosão, ela corresponde a uma ação direta de desmatamento. Quando você tira a cobertura florestal, você cria um outro cenário, e aquele cenário não é mais da biodiversidade, é da erosão da biodiversidade. Então, as coisas não são excludentes, elas já podiam estar acontecendo há muito tempo. A Marina, quando era ministra do Meio Ambiente, ficava assoviando esse hino
da biodiversidade. Eu não vi ela fazendo nada para isso acontecer. E os que sucederam ela também não. Teve muita conversa e pouca ação. As prioridades de investimento, as tecnologias, todas, elas não foram direcionadas no sentido de criar uma transição dessa economia predatória para uma economia da biodiversidade. As pesquisas, pelo contrário, foi tudo desmantelado. Então, como é que nós vamos ficar agora acreditando numa possibilidade de fazer essa transição? Se os bancos estão querendo parar de botar dinheiro no cassino, do garimpo, no cassino da predação, que ótimo. Os grandes empresários brasileiros estão vendo que eles estão queimando seu próprio pé, que ótimo. Então, parem de queimar seus pés. Obrigado, Ailton. Eu estou com a impressão, mas talvez seja vã esperança, de que nós estamos num momento em que essa mobilização está mais intensa, por várias pressões, inclusive a pressão do meio científico. Eu aproveito para informar todo mundo que se formou, Ailton Krenak está sabendo disso, o painel científico para a Amazônia, com 150 cientistas dos 9 países da Amazônia, e um dos itens desse painel justamente é a bioeconomia. E Ailton tem razão, isso já deveria ter tomado ímpeto há muito tempo, mas se nós, enfim, mas eu sinto que há ideias e iniciativas agora que talvez tenham mais fôlego e mais impacto do que alguns anos atrás, inclusive como contraponto ao que tem sido a política governamental. Obrigado, Ailton, um prazer enorme estar aqui com você e te ouvir. Alguns meses atrás, eu escutei uma fala tua de uma gravação que você fez com o Tiago Mendonça. Super interessante, eu fiquei super engajado em te escutar, mas teve um momento em que você fala, e você me perdoe se eu estiver sendo microanalítico, mas você fala num dado momento que o movimento indígena ele não quer um resgate, você é contra o uso da palavra resgate. Eu lembro que você foi até inflamado quando você se referia ao termo, o resgate, né? E eu fico pensando, puxa vida, toda essa questão dos povos originários, eles não implicam um resgate de memória? Por que você é contra essa ideia do resgate? Eu acho que eu entendi já, mas eu queria ouvir de você o que você tem a dizer em relação a isso. É bom mesmo que a gente tenha a oportunidade de lançar luz sobre uma resistência a adotar esse objetivo de resgate, porque ele nos insere numa narrativa que enfraquece a nossa demanda por justiça reparatória. Justiça reparatória não é resgate. E justiça reparatória são direitos. E você não resgata direitos. Direitos você reivindica. Nós não resgatamos nossos direitos, nem nossa memória. A gente reivindica ela. Porque ela foi ocultada, foi agredida, foi ofendida, teve danos, e isso chama ecocídio, etnocídio, tem nome, e constitui crime. Então, não se trata de resgatar, não. Se trata de manter acesa e ativa a reivindicação de reparação por esses danos. Não tem como resgatar Hiroshima e Nagasaki. A gente tem que reivindicar o direito à reparação. Quem causou aquele crime à humanidade está condenado, está moralmente condenado, está socialmente condenado, porque eles não possam ser materialmente obrigados a fazer uma reparação. Mas eles estão condenados. Índios não têm inferno, mas se tivesse, eles podiam ir para lá numa boa. Eu só fico pensando que, no caso, a memória nos ajuda, não é? A reparação.
E aí, quando eu penso em memória, o verbo que me vem é o verbo resgatar, mas a gente pode inventar outro, eu não tenho preciosismo com relação à língua. Eu acho que você deve concordar, né, Wilton, que no caso, memória é uma coisa muito importante para você, e no caso, fazendo contra o espelho de Hiroshima, é bom lembrar de Hiroshima, né? Então, não é que a gente vai resgatar para ficar olhando para o passado, Então, mas para ter mas vivo. essa memória... Sim. Então, essa viva, esse sentido de vivo que ela tem, ela não se perde. É Sim. isso que eu estou dizendo. É o entendimento da memória, em outros termos, é aquilo que você deve ver em alguma literatura, a referência a uma memória ancestral. Uma memória ancestral, ela é como um DNA. Não tem jeito de perder, entendeu? Você não resgata um DNA. Essa memória ancestral, ela atravessa gerações e ela vai se manifestar em diferentes sentidos. Inclusive, num subjetivo sentido, que foi perguntado mais de uma vez aqui, que é o sonho. Tem muita gente que se interessa pela chamada geral sonho, porque eles imaginam que ali dentro pode ter conexão para qualquer outro mundo, para outros mundos. Mas, especialmente nesse lugar, tem conexões exatamente para a memória. A instituição do sonho, ela é também uma instituição viva de memória. Só que não é uma coisa que você resgata, é um lugar que você habita. Você habita a memória. Muito bom. É como habitar a atmosfera do planeta Terra. Você não vai resgatar o planeta Terra. Ou você vive na biosfera do planeta Terra, ou você vive em outro lugar. De repente, em Marte. Para a Unicamp, nós temos 150 alunos indígenas. O único instituto que ainda não aceitou, mas em 2021 vai ter que aceitar a entrada de alunos indígenas, é a medicina. O restante, todos já têm índios como alunos. A minha pergunta, porque a gente assiste o quanto que eles sofrem dentro da Unicamp. Apesar de toda uma preocupação em acolhê-los, mas não é fácil para eles. Como você vê a entrada desses jovens dentro da universidade? É isso que eu queria perguntar. Obrigado, Liliana, por reportar a essa presença indígena na Unicamp, que é um evento dos últimos 2 anos, quando a Unicamp fez o primeiro vestibular indígena, levando o vestibular para o Rio Negro, para Solimões, para o Mato Grosso, para diferentes regiões, para facilitar que os indígenas pudessem se inscrever no vestibular e realizar o vestibular sem ter que se deslocar antecipadamente dos seus territórios. Isso foi um engajamento muito bacana e eu acompanho com interesse a experiência dos indígenas na Unicamp e em São Carlos e nas outras Unesp e também na USP e na UFMG aqui em Belo Horizonte. Então, eu acompanho, eu sou meio padrinho dessa juventude indígena que está nas universidades. E eu tenho um sentimento de parentesco afetivo, próximo com eles. Acho que a experiência que eles estão vivendo é como se eles fossem agora os corpos convocados para fazer a frente de contato exatamente com a colonização. Eles estão agora invertendo o sentido das bandeiras e indo para a casa dos bandeirantes, conversar com eles no terreiro, na varanda, e ver se conseguem constituir um discurso que traduza a desigualdade de lugares e de condição que historicamente a gente constituiu e pensar nisso que eu chamei de justiça reparatória, nos termos não de resgate, mas nos termos de consciência da realidade. A realidade possível, sem ficar com fantasia. Porque alguém acha que um encontro em termos de paradigmas entre o pensamento colonial e o pensamento nativo
ele vai resultar num confronto ou num escarcéu, mas não, ele pode resultar num outro discurso que seja mais correspondente ao tempo que nós estamos vivendo e deixe de ocultar tanta falsidade, entendeu? Deixe de ser e a gente tomou conta dessas terras, botamos usinas, botamos engenho, infraestrutura, bancos, e largamos vocês no meio do caminho sacaneados. A gente quer reparar isso. Vamos trabalhar junto, ver como é que a gente devolve os territórios de vocês, respeita a dignidade de vocês, a autonomia de vocês. Não que vocês vão criar outros países aqui, mas que vocês vão ter o direito de ser quem são. A questão é que os povos indígenas estão sendo impedidos de ser quem são e sendo exigidos a ser quem não são. Como o ministro disse, eu não suporto essa palavra povos indígenas. Em troca, ele ganhou um emprego de diretor do Banco Mundial. Esse camarada deveria ser processado por racismo. Você consegue estabelecer relações, tem estabelecido, tem sentido uma aproximação maior da comunidade internacional, organismos, entidades em geral, da sociedade civil, mundo afora, em relação à questão indígena no Brasil? Essa é uma pergunta, porque eu intuitivamente acho que, sim, tem um momento novo de reconhecimento, talvez até por conta dessa fase complicada que nós estamos vivendo no mundo inteiro em relação a governos autoritários, democracias iliberais, tudo isso. Então, eu queria saber de você o que você tem sentido. E a minha último ponto é o seguinte, em outros países da América Latina, você vê também, você tem interlocutores, há problemas similares com comunidades indígenas e vocês têm interlocução também com outros povos indígenas, particularmente na América Latina? Então, são esses os pontos que eu gostaria de te perguntar. Muito obrigado. Na sua articulação da pergunta, a partir da Europa, foi muito interessante porque você fez um enunciado que é o seguinte: para a Europa, os índios é a Amazônia. A Amazônia não é só brasileira. A Amazônia é colombiana, peruana, boliviana, lá em cima, na Venezuela, também é a Amazônia. Então, a bacia amazônica é onde nós constituímos uma grande rede de comunidades que você poderia pensar que é Pachamama, é essa região ameríndia. Vai desde a Argentina até lá em cima, no México. Essa Pachamama, esse território vasto, cultural, ele é transfronteiriço. É claro que eu tenho centenas de amigos na América Latina inteira e lideranças indígenas e amigos de todo tipo de engajamento. Alguns estão dentro da floresta vivendo suas vidas comunitárias, alguns estão nas universidades, como a Liliana lembrou, que nós temos 150 jovens em universidade. Na Unicamp, se a gente for estimar, talvez tenha em torno de 60 mil jovens indígenas em todas as instituições de ensino superior no Brasil, alguns deles mestrando, outros doutorando, outros já doutores, outros pós-doutores. Essa constelação de pessoas, eles interagem, publicam, escrevem, fazem roteiro de filme, compartilham a produção de obras literárias, colaboram em congressos, conferências e debatem questões suprarregionais, para além da América Latina. Essa gente está relacionada com a agenda, digamos assim, mais geral, que está acontecendo também na Europa. Então, é óbvio que a solidariedade e o engajamento de muitas organizações da Europa, né, a Oxfam, a Survival International, o Greenpeace, a Conservation International, o pessoal de Bruxelas, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o relatório para proteção a populações tribais, a OIT, a relatora de direitos indígenas da ONU, a senhora Vitória Tauli Corpus,
que é uma nativa, uma indígena da Filipina, foi muito importante, veio ao Brasil, fez um relatório sobre o Brasil antes desse governo e constatou que o Brasil deveria ser levado a uma corte internacional por fomentar o genocídio indígena. A senhora Vitória Taules Corpus está proibida de voltar ao Brasil e foi ameaçada também lá na Filipina e está morando em algum lugar onde ela pode ter mais segurança. Nós estamos inseridos num contexto global de uma maneira muito desfavorável, porque é o contexto do conflito. E eu me pergunto por que a gente não foi inserido num contexto criativo, colaborativo, inteligente, de desenvolvimento da ciência, da biotecnologia, da diversidade biológica. Por que a gente não foi encampado na Convenção da Biodiversidade como agentes inovadores nos termos do planejamento, por exemplo, para o desenvolvimento? Aqueles objetivos do milênio. Né? Os povos indígenas são as únicas comunidades que eu conheço que levaram a sério os objetivos do milênio. E uma outra empresa, porque é uma vantagem para a empresa estar com a licença, está adequada ao que eles chamam de compliance, né? Está dentro daqueles protocolos. Então, parece uma extravagância, mas são as comunidades indígenas e as grandes empresas que estão cumprindo os objetivos do milênio. Ou pelo menos estão tentando. Os governos não estão nem aí. Olha, nós estamos vivendo num governo negacionista. Nós temos um Ministério das Relações Exteriores que nega tudo que está acontecendo aqui em todos os fóruns. Então, vira um bate-boca das lideranças indígenas com os ministros brasileiros em tribunais internacionais. Isso não é criativo. Quando o ministro Gilmar Mendes fez um comentário sobre genocídio na Europa, ficou todo mundo irritado aqui, porque era um ministro falando uma coisa que os índios falam. E quando os índios falam, eles dizem que é mentira. Mas aí foi um ministro do Supremo Tribunal e falou que os índios falam. E eles queriam que o ministro desmentisse o que falou. E o ministro não desmentiu. Então, eram os deuses astronautas?